Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho deste domingo, quinto da Quaresma. Nós estamos caminhando para o final deste tempo em que a Igreja nos convida a refletir sobre a nossa vida e, a partir dos chamados exercícios quaresmais, buscar a conversão. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 11, versículos do 1 ao 45. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse-lhes Jesus: Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois, disse a seus discípulos: Voltemos para a Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 5º domingo do tempo da Quaresma, a última semana desta penúltima semana desta caminhada penitencial, que a Igreja nos convida a um olhar para dentro de nós, por meio de algumas orientações para percorrer esse caminho. A Igreja nos convidou durante esse tempo da Quaresma a observar nossa vida e nela aquilo que não está condizendo com a vontade de Deus, para trabalharmos em nós essas questões e nos fortalecermos espiritualmente. No Evangelho de hoje, o retorno à vida do amigo Lázaro é o 7º sinal de Jesus. Os sinais, eles começam com as bodas de Caná, com a vitória de Jesus sobre a natureza, com a cura de enfermidades, com a expulsão dos espíritos do mal, a multiplicação dos pães e agora com a vitória sobre a morte. Uma página do Evangelho carregada de sentimento humano e emoção, ao mesmo tempo que ela revela Jesus profundamente unido ao Pai. A narrativa caminha com certa lentidão e são descritos os movimentos e as emoções de cada um, inclusive de Jesus. O mesmo não acontece depois da ressurreição. Então, Cristo é apresentado como aquele que dá a vida. O ensinamento mais importante a ser aprendido é: eu sou a ressurreição e a vida. Pois a ressurreição de Lázaro, ela prefigura a de Jesus, que venceu a morte e retornou à vida. Aquele que crê no Cristo não pode esquecer disso jamais. Nós, acreditando não somente nas promessas do Senhor, mas na própria ressurreição de Jesus. Nós temos a ressurreição de Lázaro, nós temos a ressurreição do filho da viúva e a própria ressurreição de Jesus, que nos dão esta garantia e esta certeza de que a morte, ela não é o fim, e que o Senhor, ao vencer a morte e ressuscitar, ele nos dá a certeza de que existe um algo a mais, e nós cremos, acreditamos nisso, não é? Que a vida não é isso aqui, tudo isso que nós estamos vivendo aqui é passageiro. Nós precisamos então viver neste tempo que estamos aqui de passagem, de tal forma, ao fazermos esta passagem, celebrarmos a nossa Páscoa, nós possamos em Cristo também ressuscitar. O Evangelho nos mostra o choro de Jesus, a tristeza dele ao ver a tristeza de Marta, de Maria e o que aconteceu com seu amigo Lázaro.
Isso nos mostra o rosto de Deus que se compadece de cada um de nós, na nossa tristeza, na nossa dor, na nossa autossuficiência, quando nós insistimos numa vida de pecado, quando nós viramos as costas para Deus. Tudo isso, Deus, se nós formos atribuir sentimentos humanos ao Senhor, Deus sente isso tudo também, não é? Então, o choro de Jesus mostra o lado humano. Jesus era 100% Deus, mas 100% homem também. E ao mostrar a sua humanidade de forma tão intensa, mostra para nós o quanto Deus é próximo de nós e como Deus cuida de cada um de nós, ao mesmo tempo que Ele conforta Marta e conforta Maria, chora pelo que aconteceu com Lázaro, mas vai lá e traz ele de volta à vida. Deus age assim conosco também, nos consola, nos conforta e diante da nossa vontade, se nós quisermos, obviamente, porque Deus não age contra o nosso querer, não é? Diante da nossa vontade, Deus também vai lá e nos resgata e nos traz à vida, nos tira do sepulcro, nos tira da situação de morte. Quais são as situações de morte que você tem vivido? Talvez do pecado, talvez da promiscuidade, talvez do adultério, da insistência num determinado tipo de pecado. Qual o sepulcro onde você está? Porque às vezes nós nos distanciamos tanto de Deus que nós nos sepultamos, com o tipo de vida que estamos levando, já vivemos a ausência de Deus, então nós mesmos nos sepultamos. Deus está ali o tempo todo, às vezes chorando, porque vê o tipo de vida que nós estamos levando, o que nós estamos querendo para a nossa vida, o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então se entristece também com o que nós estamos fazendo. Mas quando encontra em nós uma abertura, Ele vai lá no fundo do sepulcro e nos resgata e nos traz de volta à vida. Que diante deste Evangelho, ao celebrarmos esta quinto domingo do tempo da Quaresma, nesses 40 dias que somos convidados a rever a nossa vida, possamos observar com muito critério, com muito cuidado, aquilo que nós estamos buscando, as situações de morte que nós estamos vivendo, onde nós estamos nos enfiando, entrando, e para que, identificando isso na nossa vida, possamos nos abrir ao Senhor e possamos permitir o Senhor nos resgatar também, nos trazer de volta à vida. Que Deus abençoe você, todos os seus. O Espírito Santo de Deus te ilumine de tal forma que, compreendendo as palavras do Santo Evangelho, você possa então colocá-las em prática de modo especial nesta semana que está começando. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.